A ansiedade com os rumos da PEC emergencial detonou uma forte onda de volatilidade nos mercados locais na primeira semana de março. A medida é fundamental para a prorrogação do auxílio emergencial e ajuda a definir os rumos da dívida pública. Por isso, é acompanhada de perto pelos investidores. Para se ter ideia da turbulência no mercado, no dia da apresentação da PEC, na quarta-feira, dia 3, o Ibovespa chegou a cair mais de 3% durante a tarde, mas o índice zerou toda a baixa assim que o presidente da Câmara, Arthur Lira, rejeitou a ideia de tirar o Bolsa Família do teto de gastos. O alívio nos mercados veio de maneira clara, mas até então a grande preocupação dos investidores era o impacto fiscal da medida. Esse receio no mercado era justificado porque circulavam no Congresso duas ideias que poderiam prejudicar a situação fiscal. A primeira delas era o fatiamento da PEC, no qual os gastos viriam antes e só depois viriam as obrigações fiscais. Ou seja, o risco nesse caso era de que o ajuste nas contas públicas ficaria só na promessa. A segunda ideia era a retirada do Bolsa Família do teto de gastos. Na avaliação de profissionais de mercado, isso poderia significar uma clara deterioração da âncora fiscal, porque abriria caminho para que outros gastos viessem a aparecer. Bem, mas essas duas propostas, essas duas ideias foram refutadas. E por mais que a PEC seja mais branda do ponto de vista fiscal do que muitos esperavam, o texto preservou os gatilhos que devem ser acionados para segurar o aumento dos gastos públicos. Mas e agora? Será que os mercados retomam o otimismo? Bem, infelizmente, pelo comportamento dos mercados nos últimos dias, não parece ser o caso. Os investidores ainda se deparam com a piora da pandemia no Brasil, preocupações com a intervenção do governo em estatais e um ambiente externo mais adverso por causa do aumento dos juros americanos. Na primeira semana de março, o Ibovespa conseguiu acumular ganhos e chegou a tocar a marca de 115 mil pontos. Já o dólar ganhou terreno contra o real, devido à busca por proteção diante das incertezas locais e também pelo ambiente externo mais adverso. Na segunda semana de março, as atenções devem se voltar para os dados de inflação aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Por aqui, o IPCA será conhecido na quinta-feira, dia 11. Já nos Estados Unidos, o indicador de inflação ao consumidor será divulgado na quarta-feira, dia 10.